O número de divórcios no Brasil bateu recorde, gente. Foram 420 mil casos, segundo dados do IBGE. O número total de separações é o maior dos últimos 15 anos. Nos casamentos que chegaram ao fim, as mulheres tinham, em média, 41 anos e os homens, 44. E sabe qual o principal motivo que leva os casais a se separar? Adivinha? Duvido se adivinhar. Acertou quem falou aí, ó. Falta de diálogo. Minha amiga, meu amigo. A gente sabe que tem parceiro que não gosta de jeito nenhum de discutir a relação, né? O que a gente faz, então? Insiste ou deixa pra lá? Vamos bater um papo com quem entende do assunto? Vem cá. Eu recebo aqui Larissa Lobo. Obrigada, Larissa, pela sua presença. Ela é psicóloga. Ela vai dar os melhores conselhos pra gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Jaque Padilha. Tudo bem, Jaque? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Você também tem ou já teve essa fase da dificuldade do diálogo no casamento? Já sim. Em outros relacionamentos eu passei por isso, né? E tive que aprender na marra. E hoje, graças a Deus, eu sei a importância disso e vivo isso todos os dias. Você disse, então, foi em outros relacionamentos. E foi justamente por isso que chegou ao fim? Principal motivo, sim, né? Porque quando as ideias não conseguem ser claras, gera conflitos e aí gera outros problemas, né? E o que fez ser diferente, então, depois dessa experiência nesse último relacionamento? Bom, desde o primeiro momento que começamos a conversar, eu já coloquei a regra clara de que o diálogo teria que ser prioridade, né? Eu até vi uma frase uma vez que eu levo para a vida, que é: o diálogo é a coluna dorsal dos relacionamentos. É uma frase linda, né, que faz todo sentido. Sem a coluna nós não ficamos em pé e sem o diálogo também os relacionamentos não duram, né? Mas como é que é isso na prática? Tá, a gente ouve tanto, né, falar, tem que ter diálogo, tem que expressar, tem que falar, mas na prática, funciona isso com vocês? Funciona sim, porque assim, não gostei de algo, vou chegar a conversar, saber o que falar, no momento certo o que falar, né? Da mesma forma também eu quero que seja assim da outra parte. Então, se eu vejo que a pessoa está muito fechada, eu já pergunto: está acontecendo alguma coisa? Né? Porque às vezes a pessoa não quer falar e tal, mas é bom a gente deixar aberto que estamos para ouvir, né? E o diálogo é isso, é ouvir muito mais do que falar também, né? Por que, Larissa, é tão difícil assim ter esse diálogo? Às vezes o companheiro não quer, entra por um ouvido e sai pelo outro, ou então vai iniciar o diálogo e termina em confusão, uma discussão ainda maior. Por que é tão difícil? A gente tem que lembrar, Beta, que comunicação é comportamento e assim como todos os outros comportamentos, ele é aprendido. Então, o primeiro ponto é como é que é o modelo de comunicação da família de origem dessa pessoa. É uma família que se comunicava, que tinha diálogo, que manifestava desacordos, que dava feedback, que levantava queixas, que buscava solução. Então, o primeiro ponto é que a comunicação é um comportamento. Então, muitas das vezes, esses parceiros não tiveram modelos de comunicação funcionais no ambiente familiar para que ele aprendesse e exercitasse isso, tivesse ambiente fértil para exercitar. E a gente tem estilos de comunicação, né? A gente tem uma comunicação agressiva, que é uma fala mais autoritária, mais ofensiva, mais diretiva, mais que se impõe mais. A gente tem a comunicação passiva-agressiva, que é aquela pessoa que dá muita alfinetada, que fala de maneira irônica, que nunca fala diretamente o que ela quer. A gente tem a comunicação passiva, que a pessoa simplesmente se fecha, não comunica, abre mão das suas necessidades, dos seus limites em virtude do outro. E a gente tem a comunicação assertiva, que é mais direta, que fala abertamente, que dá feedback, que impõe limite, que comunica desagrados, só que, novamente, é um comportamento. Então, o primeiro ponto, né, que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade é porque simplesmente não aprenderam a se comunicar. E às vezes falta oportunidade, alguém que ensine mesmo, ok, vamos nos comunicar como adultos, né? O que aconteceu? O que você não gostou? O que você gostou? E estabelecer aquilo como um novo modelo de comportamento dentro da relação. E aí, quando a pessoa quer o tempo dela, o que a gente faz? Por exemplo, no seu caso, você é mais disposta a conversar do que o seu companheiro? Sempre. Você é mais imediatista, quer resolver ali na hora? Eu que chamo para conversar. Se eu esperar por ele,
Pode durar aí um dia, 2, né? Coisa que eu não gosto que aconteça. Então, para que não durma brigado, né? Ou com conflito. Sou igual você, Jaque. Eu prefiro falar assim, vamos conversar? No dia e na hora logo, né? Às vezes não na hora, porque na hora está meio assim, né? Meio. Eu prefiro deixar um pouquinho, ficou mais calma, eu falo, vamos conversar? Foi isso, qual é o seu ponto de vista, impõe o meu. Porque assim é bem mais fácil a gente entender. Às vezes o outro acha que é um problema, sendo que nem é. Entende? É o próprio ponto de vista da pessoa. E aí, como é que a gente lida tão bem com esse tempo de espera que a outra pessoa precisa ter para ter aquele diálogo saudável? Normalmente, esse tempo de espera, ele é angustiante porque durante esse período, logo após um conflito, a outra parte também fica cheia de pensamento disfuncional, né? Fazendo muita dedução, muita inferência do que está passando pela cabeça do outro. Ah, a gente vai terminar, ele não gosta mais de mim, ele está muito bravo comigo, eu fiz algo de errado. Então, o que torna mais difícil, mais angustiante essa espera para que o outro se regule emocionalmente é justamente a interpretação que a gente está fazendo daquilo. Então, primeiro ponto é a gente só entender que aquele período de espera não quer dizer que uma catástrofe maior vai acontecer. E sim que aquela pessoa precisa de um tempo para se regular emocionalmente e quando ela elaborar, quando ela processar aquilo que está incomodando, ela vai chegar até a gente para conversar. Então, interpretar essa espera não como algo ruim, mas como algo necessário, um período, né, para se regular emocionalmente mesmo. Tem uma pessoa que diz, os homens em geral não gostam muito de conversar. Existe isso? Sim. Por quê? Enquanto seres sociais, a gente está sendo influenciado constante pelo meio, né? Então, tem alguns comportamentos que são mais reforçados em homens e comportamentos que são mais reforçados em mulher. Então, quando a gente olha para a história do indivíduo, a mulher, quando ela vai se desenvolvendo, ela é mais estimulada a falar das emoções, a reconhecer as emoções. O homem, não. Ele não pode chorar, ele não pode pedir ajuda, ele tem que resolver tudo sozinho. Então, essas coisas vão deixando de estimular o comportamento de comunicar a sua dor, de comunicar aquilo que está incomodando. Normalmente também homens têm uma taxa muito maior de desregulação emocional. Então, durante esses conflitos, né, que trazem raiva, trazem frustração, grande parte dos homens tem pouca habilidade para lidar com essas emoções desconfortáveis e, às vezes, a maneira como eles encontram é se isolando. Então, muito por conta dessa construção social de como a gente educa homens e como educa as mulheres, né? Então, precisa um pouco da gente, enquanto sociedade, estimulando as crianças, os meninos e as meninas a se comunicarem, a verbalizarem. Então, é mais por uma construção social essa dificuldade do homem de se comunicar. Vou ler também alguns comentários no nosso Facebook. A Lenir Bonifácio diz que foi a fase difícil no meu casamento, foi a falta de diálogo, né? E isso gerou um conjunto de problemas. Carmelita Luz também participa com a gente. Beijo, dona Carmelita! Ela diz o seguinte, boa tarde, Albertinha e telespectadores. O segredo do casamento é o diálogo e muito amor. Maricilda Borges também participa com a gente. Beijo, maravilhosa. Ela diz, sem diálogo a união se abala, dando vazão à ira, à raiva, etc. Né? Todo relacionamento tem que ter diálogo. Vamos lá agora para o nosso WhatsApp. Chegaram mais comentários. Tem uma pessoa que diz, lutei 6 anos para salvá-lo, mas meu ex não aceitava colocar Deus entre nós. E aí trocou os nossos 30 anos juntos por outro relacionamento. Aí entreguei tudo na mão de Deus. Isso é vida que segue, minha amiga. Tem outra pessoa que também diz... meu nome é Jacione, já que a pessoa pediu para ser identificada, então a gente identifica. Eu separei de um relacionamento porque ele não gostava da minha família. Sempre conversamos, mas ele nunca corroborava. Ou seja, tudo isso vai só virando uma bola de neve, né? A falta de diálogo vai virando uma bola de neve. A gente estava no intervalo, trocando várias dicas aqui que funcionam na prática. Conta a sua, Jaque. O que você aprendeu? Eu estava comentando que eu aprendi a não julgar o outro. Ah, você me fez isso, você está errado. Não, é falar como a gente se sente. Poxa, eu me sinto assim quando você tem essa atitude. Nossa, eu gostaria muito que você fizesse isso porque seria melhor. Entende? Então, é a forma que se fala, não é o que se fala. E funciona? Muito, muito mesmo. Larissa, quais outras dicas para aquele casal, seja o homem ou a mulher, que tem essa dificuldade de iniciar o diálogo? Primeiro ponto é a gente tomar cuidado com as deduções que a gente faz. Não é porque a gente está há muitos anos com aquela pessoa que automaticamente a gente entende
tudo que se passa na mente dela. Então, não faça deduções, não tira a conclusão de que ela já sabe, que ela pensa dessa maneira, que ela faz por conta disso. Tira a prova, pergunta. Então, perguntar ajuda muito, auxilia muito no diálogo. Segundo ponto, não evitem conversas, tópicos que são sensíveis, justamente porque esses tópicos sensíveis eventualmente se tornam motivos de conflito e tensão dentro da relação. Então, não evitar tópico sensível, de repente se preparar, né? Escolher as palavras melhor, mas conversar sobre esses tópicos sensíveis, né? De criar o hábito de, inclusive, dar feedbacks positivos. A gente, muitas vezes, é tão rápido em dar o feedback negativo, de reclamar, de falar alguma coisa que incomoda a gente, mas dar o feedback positivo é importante também. Então, todos esses pontos ajudam a manter a comunicação mais fluida. Chegou um comentário e uma foto linda. Vamos mostrar? É o comentário da Antônia. Ela fala: somos casados há 32 anos. Sempre tivemos diálogo como base da relação e sou muito feliz por tê-lo como esposo. Temos 2 filhas e somos muito felizes. Agradeço a Deus pelo parceiro que tenho. Adoro, falo Espírito Santo. Eu sou a Antônia, lá de Linhares. Beijo especial, Antônia. Quando você estiver aqui pela capital, avisa a gente e vem nos fazer uma visita aqui no Fala Espírito Santo, tá bom? Mulheres maravilhosas, adorei recebê-las. Obrigada. Obrigada. Aprendi também com sua dica, viu? E aprendi ainda mais com todas as orientações. Aprendemos todos os dias, né? É isso aí, aprende da todos os Larissa dias. Lobo.